Retornamos com o programa Momentos Espirituais. Hoje, 5 de abril de 2019, estamos estudando a obra Nosso Lar. Hoje, no capítulo 31, intitulado Vampiro. No capítulo anterior, nós aprendemos sobre herança e eutanásia, um caso que envolveu o espírito lá de um pai que foi assassinado por um dos filhos através daquele fenômeno da eutanásia. E lógico que o interesse desse filho era apressar a desencarnação do pai, para ele, junto com os outros irmãos, para ele poder desfrutar da herança de 1.500.000 cruzeiros, que era o dinheiro lá, uma soma bem elevada, lá na década de 40 do século passado. Olha só, olha o que nós falamos, João. Década de 40 do século passado. Século passado. Né? Nós nascemos no século passado. É verdade, tem que tomar cuidado, né? E então foi uma história muito abrangente e muito questionadora do ponto de vista pedagógico. E uma vez que a Paulina, uma das filhas já desencarnada, atendendo ao próprio pai lá na Câmara de Retificação do Ministério da Regeneração, a Paulina expõe com clareza que após a desencarnação do pai, havia um envolvimento muito sombrio da atmosfera psíquica de todos os envolvidos, tanto do pai que se encontrava no plano espiritual, quanto dos familiares que ficaram encarnados, a tal ponto que a sua esposa tornou-se louca e foi hospitalizada num hospício, num hospital psiquiátrico, e os filhos, as duas irmãs, processaram os dois irmãos. E a Paulina implorava para que o pai mudasse a sua disposição psíquica, para que o pai perdoasse o filho, para que o pai buscasse um outro nível, uma outra elevação em seu pensamento. Só que esses esforços, embora sempre seja possível plantar alguma sementinha, mas esses esforços não foram suficientes para que o pai abandonasse aquele pensamento viciado de revolta, aquele pensamento fixo de rancor, de ódio com o que lhe acontecera. Você vê, né, Marcelo, é aquela coisa que o Haroldo comenta, né, que a gente pensa que ele como juiz, né, quantas tragédias ele via, né, ao ser questionado, né, o que era o causador das maiores desgraças, né, que ele julgava lá nos processos, e era justamente questão de herança, né, destruições de famílias, lares, e é impressionante. E ele falou que é uma coisa assim, não tem nem comparação com outros casos. Será que é crime e tal, passional? Não, herança. Olha que coisa maluca, gente. Olha como é que a gente tem que tomar cuidado com isso, pelo amor de Deus. É muito frequente ainda. É muito frequente. Muito bem, e lá no capítulo de hoje, novamente repetimos, intitulado Vampiro, capítulo 31, nós vamos encontrar o André Luiz assim descrevendo. Eram 21 horas, ainda não havíamos descansado, senão em momentos de palestra rápida, necessária à solução de problemas espirituais. Então veja você que o André Luiz estava, né? Estava só trabalhando, né? Sem descanso.
Aqui, um doente pedia alívio, ali, outro necessitava passes de reconforto. Quando fomos atender a 2 enfermos no pavilhão 11, escutei gritaria próxima. Fiz instintivo movimento de aproximação, mas Narcisa deteve-me atenciosa. Não prossiga, disse. Localizam-se ali os desequilibrados do sexo. O quadro seria extremamente doloroso para seus olhos. Guarde essa emoção para mais tarde. Não insisti. Entretanto, fervilhavam-me no cérebro 1000 interrogações. Essas mesmas interrogações que fervilham no nosso cérebro agora. Porque quando a Narcisa diz, não vai lá, é justamente quando falam pra gente não ir lá, é que a gente quer ir, né? E imagine vocês, né? Porque ela só faz essa referência e é justamente os desequilibrados do sexo. Exato. E ela considera que ele não tem o amadurecimento necessário, né, para enxergar essa cena. Que o quadro seria extremamente doloroso para os olhos. Então, e olha, interessante, guarde essa emoção para mais tarde, porque não existe, ainda não tem equilíbrio, né? Que pensamento de cuidado assim dela com relação ao André, né? Porque ela sabia que ia instigar naturalmente a curiosidade. Mas ela já explicou que guarde para mais tarde. Mais tarde você vai ter acesso. Não é o momento. Mas não é o momento. É interessante, né? Porque nós vamos ver no contexto da história, nós vamos ver que a personagem central desse capítulo também não tinha amadurecimento. Não era o momento do socorro. Muito bem, não insisti. Entretanto, fervilhavam-me no cérebro 1000 interrogações. Abrira-se um mundo novo à minha pesquisa intelectual. Era indispensável recordar o conselho da genitora de Lísias a cada momento, para não me desviar da obrigação justa. A mãe do Lísias, a dona Laura, havia orientado para que ele focasse na obrigação, no cumprimento do dever. Logo após as 21 horas, chegou alguém dos fundos do enorme parque. Era um homenzinho de semblante singular, evidenciando a condição de trabalhador humilde. Narcisa recebeu-o com gentileza, perguntando: "Que há, Justino? Qual é a sua mensagem?" O operário, que integrava o corpo de sentinelas das câmaras de retificação, respondeu aflito: "Venho participar que uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura. Creio tenha passado despercebida aos vigilantes das primeiras linhas." "E por que não a atendeu?" interrogou a enfermeira. O servidor fez um gesto de escrúpulo e explicou: "Segundo as ordens que nos regem, não pude fazê-lo porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros." "Que me diz?" revidou Narcisa, assustada. "Sim, senhora. Então o caso é muito grave." Curioso, segui a enfermeira através do campo enluarado. Campo enluarado porque eram 21 horas. A distância não era pequena. Lado a lado via-se o arvoredo tranquilo do parque, muito extenso, agitado pelo vento caricioso.
havíamos percorrido mais de 1 quilômetro quando atingimos a grande cancela a que se referira o trabalhador. Deparou-se-nos então a miserável figura da mulher que implorava socorro do outro lado. Nada vi, senão o vulto da infeliz, coberta de andrajos, rosto horrendo e pernas em chaga viva. Mas Narcisa parecia divisar outros detalhes, imperceptíveis ao meu olhar, dado o assombro que estampou na fisionomia ordinariamente calma. Então ele percebeu que a Narcisa havia se assustado e ele ficou até com uma certa aflição, né? Porque se a Narcisa está assustada, porque é coisa séria, né? Exatamente, porque ele já tinha acompanhado a Narcisa já há alguns dias de trabalho e ele já tinha presenciado aquelas cenas dantescas lá nas câmaras de retificação. E ela estava sempre tranquila. Ela estava sempre tranquila, estava sempre serena. Então se ela estava assustada, porque o negócio era feio. Filhos de Deus, bradou a mendiga ao avistar-nos. Dai-me abrigo à alma cansada. Onde está o paraíso dos eleitos para que eu possa fruir a paz desejada? Aquela voz lamuriosa sensibilizava meu coração. Narcisa, por sua vez, mostrava-se comovida, mas falou em tom confidencial. Não está vendo os pontos negros? Não, respondi. Sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada. E depois de ligeira pausa, continuou: se estivesse em minhas mãos, abriria imediatamente a nossa porta. Mas quando se trata de criaturas nestas condições, nada posso resolver por mim mesma. Preciso recorrer ao vigilante-chefe em serviço. Olha o cuidado que ela tem, né? Apesar dela ter se sensibilizado, apesar dela ter ficado comovida, ela lembrou-se que o caso exigia um estudo mais acurado, um estudo mais minucioso, devido a ela enxergar esses pontos negros, que nós vamos saber daqui a pouco do que se trata, e ela recorreu ao auxílio do vigilante-chefe, que certamente, na concepção da Narcisa, certamente era uma pessoa com mais conhecimentos, mais experiência e certamente daria o rumo mais adequado àquela situação. Assim dizendo, aproximou-se da infeliz e informou em tom fraterno: faça o obséquio de esperar alguns minutos. Voltamos apressadamente ao interior. Pela primeira vez entrei em contato com o diretor das sentinelas das câmaras de retificação. Narcisa apresentou-me e notificou-lhe a ocorrência. Ele esboçou um gesto significativo e ajuntou: fez muito bem comunicando-me o fato. Vamos até lá. Dirigimo-nos os três para o local indicado. Chegados à cancela, você vê que tem uma cancela lá, né? Chegados à cancela, o irmão Paulo, orientador dos vigilantes, examinou atentamente a recém-chegada do umbral e disse: esta mulher, por enquanto, não pode receber nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte. Já pensou?
O André Luiz lá, começando as tarefas, né? Houve um negócio desse que o chefe de um lugar que é voltado para a caridade, de um lugar que é voltado para a prática do amor, aquele chefe se recusa a estender mãos generosas para aquela mulher, para aquele espírito. Basicamente ele fala, olha, não tenho o que fazer. Basicamente é isso, não tenho o que fazer. Então, mas isso pro André Luiz e para a própria Narcisa, poxa, mas nós vamos deixar essa criatura aí, né? Foi muito duro para eles, né? Certamente. Ainda mais para Narcisa, né? Com todo aquele carinho, com aquela atenção que ela, né, despendia para todos aqueles que ela sempre estava assistindo, né? Atendendo. Exato. Senti-me escandalizado, diz o André Luiz. Não seria faltar aos deveres cristãos abandonar aquela sofredora ao azar do caminho? Narcisa, que me pareceu compartilhar da mesma impressão, adiantou-se suplicante. Mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? Permitir essa providência seria trair minha função de vigilante. E indicando a mendiga que esperava a decisão, a gritar impaciente, exclamou para a enfermeira: já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros? Agora era minha instrutora de serviço que respondia negativamente. Então, vocês se lembram, né, que a Narcisa tinha perguntado para o André Luiz se ele via alguma coisa a mais. E o André Luiz não via, porque o André Luiz estava começando. Se ele via os pontos negros, né? Se ele via os pontos negros. Aí a Narcisa, ela identificava os pontos negros. Só que agora chegou o chefe, né, o irmão Paulo, e o irmão Paulo pergunta para Narcisa se ela enxerga algo mais. Muito bem. Pois bem, vejo mais, respondeu o vigilante chefe. Baixando o tom de voz, recomendou: conte as manchas pretas. Narcisa fixou o olhar na infeliz e respondeu após alguns instantes: 58. O irmão Paulo, com a paciência dos que sabem esclarecer com amor, explicou: esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia. A pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nefandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. A situação dela é pior que a situação dos suicidas e homicidas, que por vezes apresentam atenuantes de vulto. Recordei assombrado os processos da medicina em que muitas vezes enxergara de perto a necessidade da eliminação de nascituros para salvar o organismo materno nas ocasiões perigosas. Mas, lendo-me o pensamento, o irmão Paulo acrescentou: não falo aqui de providências legítimas que constituem aspectos das provações redentoras. Refiro-me ao crime de assassinar os que começam a trajetória na experiência terrestre, com o direito sublime da vida. Demonstrando a sensibilidade das almas nobres, Narcisa rogou: irmão Paulo, também eu já errei muito no passado. Atendamos a esta desventurada,
se me permite, eu lhe dispensarei cuidados especiais. Olha só, né, a Narcisa intercedendo por esse irmão nosso, né? Pela desconhecida. Né? Pela desconhecida. Reconheço, minha amiga, respondeu o diretor da vigilância, impressionado pela sinceridade, que todos somos espíritos endividados. É muito bacana isso, né? Que você vê, ele é um vigilante-chefe, né? Ele deve ter os seus méritos para ser vigilante-chefe, e no entanto ele se coloca como nós, né? Ele se coloca todos, dizendo que todos somos espíritos endividados. Ele mantém a humildade o tempo todo. Mantém a humildade. Entretanto, temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar nossos débitos. Mas esta criatura, por agora, nada deseja senão perturbar quem trabalha. Os que trazem os sentimentos calejados na hipocrisia emitem forças destrutivas. Para que nos serve aqui um serviço de vigilância? E sorrindo expressivamente, exclamou: busquemos a prova. O vigilante-chefe aproximou-se então da pedinte e perguntou: que deseja a irmã do nosso concurso fraterno? Socorro, 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 respondeu lacrimosa. Mas minha amiga ponderou acertadamente: é preciso sabermos aceitar o sofrimento retificador. Por que razão tantas vezes cortou a vida a entezinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus? Ouvindo-o, inquieta, ela exibiu terrível carantonha de ódio e bradou: quem me atribui essa infâmia? Minha consciência está tranquila, canalha. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa e crente, boa e pura. Não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Fotografia viva dos seus pensamentos e atos. É aquela história que quando passa para o outro lado não tem como esconder. Não tem máscara. O seu álbum tá lá. O álbum de fotos tá lá. Falar uma coisa pensando em outra, né? Então, quer dizer, não existe isso, né? É isso que ela estava tentando fazer com a Narcisa e com o André Luiz, mas não com o irmão Paulo. Creio que a irmã ainda não recebeu, continua o irmão Paulo, nem mesmo o benefício do remorso. Olha só, ele chama o remorso de benefício. Quando abrir sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias, então volte até aqui. Irada, respondeu a interlocutora: demônio, feiticeiro, sequaz de Satã, não voltarei jamais. Estou esperando o céu que me prometeram e que espero encontrar. Assumindo atitude ainda mais firme, falou o vigilante-chefe com autoridade: faça então o favor de retirar-se. Não temos aqui o céu que deseja. Estamos numa casa de trabalho onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se, junto de servidores de boa vontade. A mendiga objetou atrevidamente: não lhe pedi remédio, nem serviço. Estou procurando o paraíso que fiz por merecer, praticando boas obras. E, endereçando-nos dardejante olhar de extrema cólera, perdeu o aspecto de enferma ambulante, retirando-se a passo firme,
como quem permanece absolutamente senhor de si. Acompanhou-a o irmão Paulo com o olhar durante longos minutos e, voltando-se para nós, acrescentou: observaram o vampiro? Exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou um inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. Ante o silêncio com que lhe ouvíamos a lição, o vigilante-chefe rematou: é imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida a lures pela bondade divina, mas por princípio de caridade legítima, na posição em que me encontro, não lhe poderia abrir nossas portas. Meu Deus, que loucura, hein? Não lhe poderia abrir nossas portas. O tema central envolve o aborto, e a questão do aborto, todos sabemos que em nosso país o aborto é permitido em duas situações. Na situação em que existe o risco de morte materna e na situação em que a vítima estuprada acabou engravidando como consequência do estupro. E tem algumas situações em que o diagnóstico de anomalia fetal é feito, como a anencefalia, por exemplo, e algumas pessoas têm recorrido à justiça para obter a autorização da prática do aborto. Evidentemente que a visão espírita é contra, inclusive, a que a lei brasileira permite, que é a paciente que é vítima do estupro. Aquelas pacientes que estão tendo um sangramento exagerado, um sangramento excessivo, com risco de morte, evidentemente que, inclusive, esse conceito encontra-se lá no Livro dos Espíritos, evidentemente que se dá preferência para a vida que já existe em detrimento à vida que ainda não existe. Então, quando há um risco de morte materna por sangramento, por hemorragia, logicamente que o aborto, se não ocorreu, vai ocorrer. Vai ocorrer, e lógico que você trata-se de uma emergência médica e você tem que fazer a curetagem, porque a curetagem vai estancar a hemorragia e vai salvar a vida daquela paciente. Agora, na situação daquela mulher que engravidou sendo vítima de estupro, o que acontece na prática? Na prática, a vítima de estupro, ela tem o direito de interromper a gestação. Então a lei brasileira faculta-lhe o direito de interromper se ela quiser. Mas quando acontece isso, aproximam-se daquela mulher vítima de estupro e grávida, aproximam-se entidades religiosas e também entidades não governamentais, ONGs, que são contra o aborto e a favor da vida. E essas entidades aproximam-se daquela mulher vítima de estupro, grávida, e oferece apoio para completar o pré-natal, oferece apoio psicológico e apoio material, para que ela leve a gravidez adiante, e levando a gravidez adiante, se ela não quiser ficar com a criança,
essa criança vai ser adotada, certo? Felizmente, a maioria das pacientes concordam com isso e levam a gravidez adiante, já com a intenção de adotar aquela criança após o nascimento, de ceder para a adoção. Muito bem. O que acontece com muita frequência? A gravidez é levada adiante e quando nasce, a mãe não quer mais adotar, ceder para a adoção. Ceder para a adoção. A mãe quer ficar com a criança. Então, felizmente, no nosso país acaba acontecendo isso. Lógico que tem alguns grupos que querem, a título de, sob o pretexto de modernidade, porque os países ditos desenvolvidos, os países ditos de economia de primeiro mundo, o aborto é permitido. Nos Estados Unidos, tem estados americanos que permitem e tem estados que não permitem. E na Europa, a maioria dos países permite que o aborto, que haja interrupção da gravidez no primeiro trimestre da gestação, se a mulher não quiser levar a gravidez adiante. Nós, na visão espírita, nós compreendemos que há um equívoco muito grande. Por quê? Vejamos a lei brasileira. A lei brasileira considera crime inafiançável exterminar ovos de tartaruga. E está correto mesmo, né? Para a bem da ecologia, a bem do equilíbrio da natureza, não é correto exterminar ovos de tartaruga. Mas nós perguntamos para os nossos irmãos que defendem a liberação do aborto. Nós perguntamos, como diria o Chico Xavier, respeitosamente: se exterminar ovos de tartaruga é crime inafiançável, exterminar ovos humanos é o quê? Então essa é a pergunta que nós deixamos para os nossos irmãos que são a favor da liberação do aborto. Sem contar as nossas irmãs que engravidam e que, com a ajuda do ultrassom, hoje é feito o diagnóstico precocemente da anencefalia. E a anencefalia, realmente, a criança, ao nascer, ela vai viver muito pouco. Porque na anencefalia, muitos tecidos do cérebro, né, mais de 90% do cérebro, a criança não tem, né, o feto não desenvolve, não foi formado. E isso praticamente é incompatível com a vida. Mas nós devemos nos recordar que tem um espírito que foi ligado àquele corpo. E aquele espírito que foi ligado àquele corpo, mesmo que ele viva durante algumas horas, que ele viva durante alguns dias, que ele viva durante 2 anos, como teve um caso de uma senhora que cuidou com tanto carinho daquela criança, que chorou amargamente quando, após 2 anos de extremo cuidado, extremo zelo, a criança veio a falecer. Aquele espírito vivendo o período que lhe é forçado a viver, ou que lhe foi programado a viver, aquele período é importante para o seu refazimento da estrutura emocional, da estrutura do perispírito, da estrutura psíquica daquele espírito, porque essa experiência no corpo, mesmo que seja de horas,
mesmo que seja de dias, vai contribuir para o refazimento daquele espírito que não à toa estava ligado àquele corpo portador daquela anomalia, sendo a anencefalia mais frequente. Ainda um outro argumento para que não seja permitida a interrupção da gestação desses fetos é que, após a desencarnação desses fetos, que vão durar horas, a maioria dura horas de vida, a maioria. Esses casos que duram dias já são grandes exceções, e 2 anos é a exceção da exceção. Aquelas crianças, elas podem ser grandes, o corpo daquelas crianças podem servir como grandes doadoras, porque todo o corpo que foi formado não tem outras deficiências. É uma criança normal, só que não tem 80%, 90% do cérebro. Então pode-se aproveitar os olhos, pode-se aproveitar para doação o fígado, coração. O fígado, vocês sabem, né? Quando se doa o fígado, dá para aproveitar para 2 pessoas. O coração, 2 pulmões, 2 rins. Você percebe? É impressionante. É realmente muito tocante isso aí, né? Muito emocionante. Toca muito o coração, né? Da gente toda, porque assim a gente não tem noção, né? Inclusive tem muitos dos nossos ouvintes, né, não são inclusive espíritas, né? Mas assim a gente não tem noção de qual é a programação da encarnação, né, desse espírito. Então de repente, por quê, né? Ou, eventualmente pode ser uma prova para a mãe, para o pai, para os pais, né, para a família, ou para o próprio espírito só. De repente a gente nunca sabe. Mas assim, a gente intervir aí nesse programa é um risco muito grande que se assume, né? Então assim, cada um existe o livre-arbítrio, né, Marcelo e Leandro? Mas assim, a gente uma atitude dessa pode atrapalhar bastante todo um programa de recuperação, de reequilíbrio, né? Porque nós, né, a gente tem bem claro, assim, a gente vem encarnar aqui, tem uma série de coisas para resolver, né? Das nossas vidas passadas, etc e tal. Então assim, toda a encarnação, né, antes dela ocorrer, existe todo um trabalho de preparo, né, do espírito, dos pais, enfim. Então existe todo um trabalho da espiritualidade aí em cima de uma encarnação, e a gente, vamos dizer, tomar aquela atitude de interromper o negócio é muito sério. Tem uma energia sendo movimentada muito grande, né? E como você comentou, você interrompe isso, você está na verdade atrapalhando, né, a existência ou a vida de muitas pessoas. Até tem um caso interessante. Eu estava vendo um médium comentando, né? Ele é, além de médium de incorporação, ele é massoterapeuta e acupunturista. E aí eu vi ele falando na televisão que uma vez ele recebeu uma paciente pela primeira vez e ele estava trabalhando ela, reclamando de muitas dores no corpo todo, e ele, né, aplicando massoterapia, né, os pontos de acupuntura. E toda vez que ele chegava perto do ventre dela, ele ouvia xingos e sabe, e assim, gritando assim: você não me deixou nascer, você não me deixou nascer. E ele muito assustado com aquela situação. E aí a paciente dele foi melhorando. Aí na segunda vez que ela voltou, a mesma coisa. E aí ele teve que perguntar para ela: você já praticou o aborto? Aí ela falou: mas como que você descobriu isso? Aí ele explicou para ela, e ela ficou assim, espantada. Como que isso ainda reflete
obviamente no perispírito dela e no organismo dela, né, no vaso dela, ainda isso ainda reflete. Então, ela falou assim, mas faz muitos anos, eu era muito jovenzinha. Ele falou, não, mas ainda tem resquícios desse ato impensado que você cometeu. Muito interessante isso. Então, e aí, quer dizer, o programa, né, a gente nunca sabe se, vamos dizer, uma situação dessa é uma prova para os pais, né, para a família, ou para o espírito, né, que está, vamos dizer, passando por a situação de reencarnar, né, então assim, a gente vai estar se intrometendo no processo vamos dizer, de progresso espiritual, né? Que pode envolver e com certeza vai afetar uma série de pessoas ali, né? Então de repente tinha, exatamente como o Marcelo comentou, numa situação dessas aí, né? Que o espírito vai chegar, vai nascer, vai ficar por algumas horas ou alguns dias, assim. É uma situação simples? Absolutamente, é super difícil, mas a gente tem que ter fé em toda essa estrutura dos espíritos, essa justiça divina, né? A gente tem que ter essa fé. E não é fácil, absolutamente não é fácil. Mas, assim, dentro daquela questão do livre-arbítrio, né, a gente tem que ir tomando uma decisão, né, nesse sentido. A gente tem que ter claro, né, para o nosso espírito e tal, que a gente vai tomar essa decisão, mas isso vai ter um preço, né, Marcelo? Sem dúvida, né? É o impacto, né? São as consequências do impacto sobre essa escolha, vamos dizer assim, menos feliz. É de se compreender. Uma vez o Divaldo conta uma história que eu acho que é muito legal, né? Que uma senhora uma vez procurou por ele na faixa entre os 40 e os 50 anos, dizendo que ela tinha se tornado espírita fazia pouco tempo e que ela queria participar ativamente das atividades voluntárias porque ela havia cometido aborto quando tinha 17, 18 anos e isso gerava um sentimento de culpa muito grande nela. Só que depois ela casou-se, teve 3 ou 4 filhos, né? E evidentemente que a gestação foi até o final e tudo mais. E ela se sentia culpada. Então, quer dizer, ela queria participar das atividades voluntárias porque ela se sentia culpada. É lógico que você deve participar das atividades voluntárias pelo bem, né? Pelo bem de se fazer o bem, né? E não porque você está com sentimento de culpa. E aí, querendo passar essa mensagem, o Divaldo explicou isso a ela e também disse que não há razão para você ficar uma outra visão da vida, e tomou a decisão equivocada, a decisão apressada, mas isso não significa que você vai ficar com esse sentimento ad eterno. Então, tanto é que você depois engravidou, tornou-se mãe, e isso já foi superado vamos dizer assim, na matemática divina. Mas então eu me lembrei dessa história para dizer que, evidentemente, quando um casal toma essa decisão, e às vezes a decisão não é nem da mulher, às vezes a decisão é do jovem, do marido, do companheiro, né? Seja lá, né, o que for, né? Verdade. E ele é que força essa situação. Certo. Ele força e dizendo que vai abandoná-la caso ela não interrompa. Caso ela não interrompa a gravidez. Então, e também, na realidade, assim, a nossa posição aqui não é absolutamente de julgamento de quem quer que seja. Sim, bem lembrado. De forma alguma, existe total livre-arbítrio, né? Cada pessoa é responsável por seus atos. Mas assim,
a gente comentando sobre vamos dizer, as consequências, né, que podem ser no livro Missionário da Luz, né, Marcelo, aquele capítulo lá que fala da reencarnação de Segismundo, aquele capítulo curtinho, né, de 60 páginas, né? Assim, traz toda a maravilha, né, a maravilha que é o processo, né, de reencarnação. Então, assim, existe todo um trabalho, uma programação, né, um planejamento, um trabalho de convencimento dos pais, em algumas situações dos pais para receber em seus braços o filho, e em outras situações um trabalho de convencimento do filho de nascer entre os pais, enfim. A adaptação da matéria da mãe para que seja iniciada a gestação, né? Tem o antes, durante e o depois também, né? É tão lindo, né? Quer dizer, aquele capítulo lá do Missionário da Luz é tão lindo, e assim, aí traz o exemplo prático, né, visto aos olhos, né, com os olhos espirituais, lá o André Luiz em espírito, e mais se não me engano é o Alexandre, né, que é o mentor que estava acompanhando, e explicando no detalhe como é que faz, porque cada um dos processos, né, é muito maravilhoso. E aí de repente a gente interrompe um processo desse devidamente planejado, programado, com um objetivo. Então são esses, vamos dizer, as consequências dessas nossas decisões é que realmente a gente tem que tomar bastante cuidado, né, pra gente não cair numa decisão aí, como você disse, né, Marcelo, não muito feliz, né? Exato, e no caso dessa nossa irmã que procurou lá a colônia Nosso Lar, evidentemente que os sentinelas estavam atentos, porque detectaram aquela alteração, e que, como todos nós devemos estar atentos, né? Porque tem pessoas que se aproximam da nossa caminhada e que não estão interessadas no nosso progresso. Então a gente tem que estar com esse olhar também, olhar caritativo, olhar de compreensão, mas também nós temos que estar atentos com isso. Como também nós, de nossa parte, não devemos nos constituir em perturbadores da trajetória dos nossos irmãos, né? Não, sem dúvida. Por isso, né, aquele comentário fala assim, a gente, de maneira nenhuma, que, né, estamos tentando julgar, né, da nossa parte, absolutamente. Mas assim, comentando, trazendo, vamos dizer, para reflexão, né, situações e passagens e exemplos e lições, né, que a espiritualidade, né, tem nos trazido, e que, assim, como eu estava dizendo, né, nem todos os nossos ouvintes são espíritas, né, mas assim, o espiritismo, ele traz, tira o véu de muitas das palavras, né, que Jesus mesmo disse na época. Ele não tinha condições de ser totalmente claro, né, de contar em detalhes tudo o que a gente precisava aprender, porque na época a gente ainda estava indo num processo, numa fase inicial, né, de progresso da humanidade, mas no ponto que a gente já atingiu hoje, a gente já tem condições de aprender, e é muito esclarecedor, né? É muito consolador, né, em muitas situações, e principalmente nessa daí, como é que, pra gente entender, pra gente não cair numa situação de tomar uma decisão sem saber. A gente pode tomar a decisão? Pode, claro que pode, mas sabendo quais são as consequências, né? Quer dizer, o que pode acontecer, incorrer em função, em que a gente vai incorrer em função de uma decisão, e aí tomar a decisão de uma forma mais amadurecida, né, Marcelo, para a gente poder mais refletida, para não se arrepender de nada, né, no futuro. Muito bem, então essas eram as nossas reflexões aí do nosso programa de hoje. Nós desejamos que essas reflexões sejam úteis para todos os corações que nos ouvirem e que nos ouvirão, e desejamos um abraço carinhoso ao nosso querido Afonso, que não pôde vir hoje conosco,
ao nosso querido Marcos Melo, também envolvido em atividades profissionais, e da nossa parte nós desejamos que a semana seja produtiva a todos os que nos ouviram e os que nos ouvirão. Um abraço, João, um abraço, Guilherme, um abraço, Leandro. Que honra estar aqui mais uma vez. Boa noite, meu querido Marcelo, Leandro e o Guilherme e os nossos queridos ouvintes. Mandar um abração também para a Fátima, né, que não veio, a Fátima, o Bruno Eustáquio. A Fatinha, é verdade. Ela já está bem, eu já tive com ela. Ela estava no Anel de Luz hoje. Ah, estava, que bom. O nosso querido Fabinho, lá do outro lado do mundo. E a todos os ouvintes. Beijo, Fabinho. Saudades. E um grande abraço para todos os ouvintes, né? Nossos queridos, que a gente agradece muito a bendita oportunidade de estar aqui nesse grupo tão fraterno aqui, né? Com as conversas tão edificantes aqui, tão importantes para o nosso espírito, né? Para o nosso amadurecimento, né? Então eu desejo uma excelente noite, uma excelente semana a todos. Fiquem com Deus. Uma boa noite a todos, então, agradecendo mais uma vez ao nosso Pai, o Criador, o Deus da vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa conversa edificante, desejando a todos um excelente final de semana, de muita paz, de muita tranquilidade e de muita saúde e reflexão. Um abraço a todos.